Olá. Fala, turma! Começando mais uma live aqui do Mais Soja. Hoje vim fazer uma participação especial aqui com o grande professor Thomas, do Grupo Coxilha. Vamos fazer um resumão daquelas 3 primeiras lives que o professor falou sobre os pilares da inoculação de sucesso. Enquanto vocês vão entrando aí, vão dizendo para a gente de onde é que vocês nos acompanham, estudante, agrônomo, produtor. Vai comentando aí para a gente aí do lado. Professor Thomas, para a gente fazer um resumo forte, pesado, das principais dúvidas que vocês tiveram nessas 3 primeiras lives sobre inoculação, ele pegou os principais questionamentos dos comentários de vocês nas outras lives, e hoje a gente vai fazer essa sessão de tira dúvidas aqui com vocês. O professor vai responder as principais, não todas elas, porque tem muita coisa ali, e a gente vai ficar aqui daí até a meia-noite e meia falando isso. Ele fez uma sacanagem comigo, pegou algumas em castelhano, mas essa sorte que eu estou falando muito bem, então vamos tentar fazer essas perguntas. Professor, queria agradecer o senhor mais uma vez por estar aqui conosco. As outras vezes o senhor tocou sozinho aqui e foi maravilhoso. Hoje eu estou aqui para dar um apoio moral para o senhor, mas eu vou só fazer as perguntas e o senhor que vai se divertir com a turma. Muito obrigado, senhor, mais uma vez. Aí, Stefanello. Boa noite. A gente faz uma meia hora que a gente está batendo um papo aqui, sabendo do tempo, do clima, como é que está a coisa, como é que não está, e a gente está fazendo esses testes para dar tudo certo, tá? Obrigado sempre pelo espaço, Stefanello, e toda a equipe do Mais Soja, é fantástico isso. E uma das coisas que eu comentava ali é que nós estamos prestando um serviço de utilidade pública aí para a agricultura, né? Afinal de contas, são temas muito relevantes. Eu tenho acompanhado, além desse meu papo de inoculação, tenho acompanhado as outras, aí a Super Quarta e assim por diante, e isso é fundamental, e eu percebo que é só conteúdo de qualidade. A gente que está mais no meio acadêmico, assim, Stefanello, percebo que o pessoal tá trazendo informações muito relevantes, né? Informações de ponta, que são prontamente aplicáveis aí para a agricultura, e isso é fundamental. Então, muitas vezes a gente está assistindo aqui, debatendo. Hoje à tarde eu recebi pelo menos umas 15 mensagens aí. O primeiro que me mandou hoje de manhã disse: professor, por favor, vamos tirar uma dúvida aí, porque depois lá na live chove de perguntas e a minha não foi respondida. Eu digo, não, pergunta aqui que eu vou te responder. Isso foi gostoso, é gostoso de falar com o pessoal, é gostoso de ver que o trabalho da gente está dando certo, assim, do ponto de vista de auxiliar, que existem muitas dúvidas, e isso é muito, muito interessante. Quando eu fiz o compilado, eu pedi para o Guilherme, nosso aluno, aí, fazer o compilado das perguntas, o Guilherme Almeida. A gente, todas as perguntas foram colocadas ali, e aí eu comecei a perceber, assim, que as mesmas pessoas que perguntam numa live perguntam na outra. Então, as pessoas estão se repetindo, e isso é muito bom, porque a gente criou uma... como é que chama, a fidelidade, assim, num assunto, e isso é bacana. Inoculação existe desde 1980, esse conceito de inoculação e tal, mas desde lá parece que isso não está sendo bem feito. Eu fiz um estudo aí, uma pesquisa que foi publicado esse ano na Revista de Agricultura da Exalc. Nós entrevistamos 348 produtores de soja do sudoeste do Paraná. Fiz quando eu estava ainda lá no Paraná, na UTFPR, com meus alunos, e uma das perguntas foi: vocês usam inoculante na soja? E aí, para minha surpresa, 50% disse assim: eu não sei o que é inoculante na soja. Eu sou plantador de soja, não sei o que é. Então, a gente, a partir disso, pegou esse problema e está trabalhando muito intensamente nesse problema para resolver essas questões que estão ligadas aí ao problema. E hoje eu vou fazer uma brincadeira aí, eu não sei se eu consigo fazer essa brincadeira. Bom, vamos ver.
Cadê os meus alunos aí? Onde é que tá meus alunos? Vamos dar um oi aí. Eu pedi para o meu grupo de pesquisa, não sei se dá para mandar aquele alvo com o dardo, para vocês colocar esse alvo com o dardo aí nos comentários, que é quase que uma sociedade entre a gente, um combinado entre a gente, que a gente quer acertar no alvo nessa próxima safra. E para acertar no alvo, nós vamos ter que pensar na inoculação do início ao fim, fazer ela bem planejada. Vamos ver se os alunos conseguem colocar isso ali no Face. Eu passei essa mensagenzinha para eles, e aí se eles conseguirem postar aí, significa que a gente quer acertar no alvo, quer acertar 100% nessa inoculação na próxima safra, que é bem possível. E eu vou usar um termo que o pessoal usou na primeira live. Inoculação não dá trabalho, inoculação dá nitrogênio. Então, eu achei fantástico essa pegada deles aí, e vou copiar, não tem jeito, né, Stefanel? Vou copiar porque vai dar certo isso. Aí, Giovanni Bruno, obrigado. Ele já meteu o dele, já ali. Ó. Já meteu o alvo aí. Fernando Henrique Persky, esse rapaz que é de Restinga Seca, eu conheço ele, mais por nome, eu acho que ele conhece muito meu pai aí. Tá? Fernando, um grande abraço aí, tudo de bom. Luiz Antônio Rocha, Eduardo Green, vamos acertar no alvo aí com a nossa inoculação nesse ano, nessa safra 2020-2021, que tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, Stefanello, a nossa missão hoje é tu pergunta e eu respondo, né? É quase... Tchê, mas olha que engraçado, né? Stefanello foi meu aluno, um bom aluno, vamos deixar bem claro, tá? Um ótimo aluno. E hoje vamos colocar as pessoas em posições distintas. Ele pergunta e eu respondo, né? Devia ter botado umas mais difíceis ali para ver se o senhor acertava mesmo. Não, as mais difíceis eu vou passar aí para os meus alunos, que eles são fera aí. Isso bueno, aí, então. Valeu, Eduardo. Valeu, Evandro, Luan. Rodrigo. A turma tá toda na volta ali. Tá todo mundo assistindo. Uhum. Bom, então a turma aí, ó, além de botar o nosso alvo com a flechinha aí, se quiser compartilhar a nossa live aí, que eu tô pensando aqui agora, ó, se nós conseguir chegar a pelo menos 50 compartilhamento, a gente vai fazer um sorteiozinho de um dos nossos cadernos, que nem esse que está aqui atrás de mim, aqui, ó, um mousepad nosso e mais um curso, o curso do professor, o curso 10S do professor Thomas conosco, curso online, a gente vai dar de graça para quem, se a gente chegar até os 50 compartilhamentos, depois a gente vai fazer um sorteiozinho aqui, o professor, vou pensar até o final da live como que a gente vai fazer esse sorteio. Buenas, professor, vamos começar então? Vamos começar primeiro aqui com uma castilhana, então, do Leonel Francisco, lá na primeira live. Ele perguntou se as aplicações de aminoácidos no R5.3 poderiam melhorar o uso do nitrogênio e a sua eficiência metabólica. Ok, eu quero lembrar a todos, né, que a soja em geral, as plantas, elas são reguladas aí com pelo menos 58, em torno de 58 fatores que alteram, que influenciam na produtividade de grãos. A gente tem que começar como uma escada que vai subindo, e essa escada, ela tem degrau a degrau, e os primeiros degraus, elas te dão maiores produtividades. Por exemplo, acertar a questão de pH do solo, fazer uma boa correção, né, através da tua análise de solo. Eu vi que o meu colega Rodrigo Rossato, grande abraço, está aí, especialista nisso, fazer uma boa correção do solo, fazer uma calagem adequada e procurar especialistas. Esse é um grande degrau. Acertar outras coisas são importantes e a gente vai crescendo. Acertar uma cultivar, escolher uma cultivar mais adequada, e isso começa a ser importante, né? Ser muito importante. A questão dos aminoácidos, eles são importantes também, porque é como a gente está dando uma injeção na veia da nossa planta.
Ok, isso é tranquilo, a gente entende que a planta fica mais vigorosa, mais forte, aquela planta de soja que está ali atrás de mim, né? Mas a gente tem que saber o momento que vai fazer isso. Não adianta a gente dar uma injeção na veia dessa planta no momento que ela não está mais com um metabolismo tão acelerado. O que está acontecendo em R5.3? Está acontecendo uma transferência de carboidratos da planta para a formação dessa vagem, desse grão. Então, veja bem, o que está acontecendo? Tudo que foi acumulado em folhas, pecíolos, foi acumulado na haste, está sendo transferido e migrado já para os grãos. Então, se tu está colocando nesse momento, já é um momento que estabilizou e está indo para o declínio. Se nós primeiro, temos que fazer todo aquilo que é bem feito anteriormente, nós temos que fazer, e nós temos que entender que é importante a gente fazer esse negócio bem feito e colocar esse aminoácido, se necessário, anteriormente. Então, os aminoácidos são importantes, né? Mas ele, dentro de uma escala, ele vai te dar um degrauzinho pequeno. E qualquer modificação num degrau inicial, lá da calagem, que não for correta, a queda de produtividade vai superar esse pouquinho a mais que o aminoácido vai dar. Então, as coisas têm que ocorrer muito, muito bem para aquela diferença de aminoácido dar certo aí, dar certo. Então, essa é uma grande verdade, que nós temos que construir essa nossa produtividade ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, e isso só com um bom planejamento, consultar um bom agrônomo, e aí a gente consegue usar essas... tem gente que diz assim, olha, isso é uma perfumaria. As perfumarias também são importantes para a gente ficar bem apresentável, né? A soja também. E até ela se apresentar um pouquinho melhor. Então, essa é uma questão que muita gente pergunta, aminoácidos, e não é só aminoácidos, tem outros elementos que não são tão usuais, mas primeiro eu acho que tem que fazer aquele básico muito bem feito, né? E aí depois ir para um segundo passo aí. Perfeito. Vamos para a segunda agora, então, professor, trocar um pouquinho de assunto. O Edu Teles, qual o máximo que podemos inserir de bactérias no sistema que responderia a um custo adequado? Assim, nós temos aí essa questão de custo muito, muito clara, que é o seguinte: se nós estamos trabalhando aí em potencial produtivo de 4 toneladas, até foi uma pergunta que eu fiz para os meus alunos, um desafio que eu coloquei anteriormente aí, né? O que nós fizemos? Nesses 4 toneladas está exportando 82 quilos de nitrogênio. Vamos fazer uma conta rápida aqui, deixa eu buscar minha calculadora para acertar bem certo nos números. 82 quilos de nitrogênio por tonelada, né? Vamos dividir por 0,46, dá 178 quilos de 178 quilos de ureia. Vamos multiplicar isso aqui por 90, vamos dividir isso aqui primeiro dividir por 50, né? 3,5 sacos, e aí por 90 pila, 320, mas nós temos que fazer a conversão, vai dar quase R$800 aí de nitrogênio. E aí, isso é todo o nitrogênio que a gente necessita aplicar sem a inoculação. Agora, com a inoculação, tu pode fazer uma dose, aí é negociação que vocês têm com os representantes de vocês, mas eu penso que o Brad Risorben somente está em torno aí de R$10, R$12 a dose, e o Brad mais o azospirilo e o osmoprotetor chega a 18, né? Então, vocês podem pensar nessa relação de talvez R$800 contra esses R$20.
eu quero aplicar 3 doses. Então, é essa relação. Multiplica por 3, vai dar 60. Ok. No inoculante turfoso, talvez isso seja... no inoculante turfoso, isso seja bastante interessante. Porque o inoculante turfoso, quando você, mesmo com água açucarada, se tu pegar 50 quilos de semente e colocar 10 quilos de turfa dentro dos 50 quilos de semente e água açucarada misturar, não vai aderir. Nós temos aí que, para 50 quilos de semente, o máximo que consegue aderir é entre 300 e 500 gramas, bem misturado. Então, não adianta aplicar mais que 300, 400 gramas, que não vai aderir aos 50 quilos de semente. Aí é só colocar fora, porque na hora que a plantadeira anda, aí nós vamos ter essa questão de ele migrar por gravidade e descer no fundo da semeadora ali, que vai para o tubo condutor de adubo, e aí não vai ser útil. Então, essa questão de custo, eu acho que é fundamental nós botarmos isso na ponta do lápis, e ainda eu quero colocar mais um custo que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Quanto a mais está custando aí eu vou cutucar a turma aí, né? Quanto a mais está custando esse adubo nitrogenado, esse 5-20-20 que a gente, ou 2-20-20, 3-20-20, 3-20-25, alguma coisa assim, quanto a mais está custando esse nitrogênio que você está colocando dentro do seu sistema? Ele está custando o nitrogênio, que não precisaria, e está custando a morte das bactérias. Então, isso é realmente bastante significativo, né? Que a bactéria, a sobrevivência dela depende do ambiente ali muito, muito claro. Então, Stefanello, isso a gente tem que botar na ponta do lápis, mas a discrepância é muito grande, né? E tem gente que no Mato Grosso aí está colocando 6 doses, 7 doses, e sempre pensando naquele 3-1, né? 3 de Brad-Rizobio e 1 de azospirilo, porque elas são competidoras. Acho que vem até essa pergunta aí junto, né? E até eu vou te dizer uma, Stefanello, eu brinco com os meus alunos ali, que quando a gente sai para uma palestra, um dia de campo, alguma coisa, o pessoal fica meio tímido de perguntar e tal. Mas como saiu perguntas interessantes e inteligentes dessas 3 lives? Porque foram, assim, perguntas que fazem que o pessoal... eles pensaram, eles refletiram, eles discutiram entre si, né, nas suas casas, ali entre 2, 3, não, agora eu vou perguntar isso. E vieram bem certinhas, assim, e são dúvidas muito produtivas que eu faço gosto de vir fazer essa live aqui e discutir isso, porque são conteúdos fundamentais. É mesmo, eu estou olhando aqui, estou vendo várias delas aqui, até para o cara escolher, fazer uma filtragem para lhe perguntar. Tá difícil, porque as perguntas são de alto nível da turma. A turma caprichou. Vamos então aqui para uma do Jacir Carlotto. Ele está perguntando se a inoculação ela vai auxiliar de alguma forma a planta em área de pisoteio, em área de compactação. Assim, o ambiente, eu acho que essa é uma daquelas que eu não respondi dentro da live. O ambiente, ele é muito interessante pela seguinte forma. Aqui vamos pegar a restinga seca, que é nosso ambiente mais próximo, que muita gente faz o quê? Faz soja no verão e no inverno deixa a ressemeadura de azevém, que é uma baita planta. Eu acho que talvez uma das plantas que mais se adapta aí a essa nossa condição aqui da nossa região. Acho ela fantástica. Então, e eu vou trazer esses dados na próxima semana que vem, vou adiantar aqui, nós vamos fazer uma live sobre trigo. Falar sobre trigo, inoculação com o azospirilo. E o dado mais importante da primeira pesquisa que a gente fez com isso é que uma inoculação bem feita no azevém, no mistura azevém e aveia, que me dá um potencial produtivo de matéria verde nesse combinado aveia e azevém de 50 quilos de nitrogênio.
Então, se você está trocando 50 quilos de nitrogênio mineral por uma inoculação. Então, isso é fantástico. Então, vamos imaginar o seguinte, uma planta que está bem nutrida, o azospirilo, ele tem uma capacidade enorme de fazer o quê? De produzir sistema radicular. E aí ele vai produzir sistema radicular. Vai aumentar a superfície de contato, vai expandir as suas raízes, vai ir mais profundo, né? E vai tornar esse solo menos compacto. Ah, mas é uma coisa que descompacta o solo, que eu não preciso passar um pé de pato ali? Não, as coisas são graduais. A biologia não é tão agressiva quanto passar um pé de pato ou um sulcador. Então, ele vai auxiliar, sim, a inoculação, a co-inoculação vão auxiliar com que a soja tenha mais um sistema radicular mais vasto, né? Eu acho que eu mostrei em outro momento uma foto disso, e aí o solo vai criar algumas galerias, vai melhorar o perfil do solo, vai reduzir, né, pelo menos um pouquinho a compactação, e vai ajudar no sistema como um todo, porque vai criar uma maior biologia do solo. Então, essas coisas, elas estão interligadas. Esse experimento, tenho orgulho de dizer aí que foi feito na fazenda lá do Marcos Brum, fazenda Santa Cecília, aqui em Santa Maria, quase na divisa Santa Maria-São Pedro, e foi o resultado aí de 2 anos de experimentos intensivos com ovinos, né, que a gente percebeu que a compactação, claro que o ovino é um pouquinho mais leve, mas será que a compactação dele, por ele ter aquele casco da ovelha menorzinho ali, então o que é a compactação? É a pressão, é o peso do ovino sobre a área que ele está executando, né, então que ele está em cima ali. E aí a gente percebeu que a compactação não ocorreu, claro que a gente manejou, né, de uma forma bem criteriosa isso ali, sem deixar momentos, por longos momentos, a gente avaliou em função da altura do pasto para a retirada dos animais. Então, tu tem o azospirilo no período de inverno, auxiliando a aveia e o azevém, e tu tem o combo, vamos chamar assim, né, azospirilo e o prednisone, que é a co-inoculação no período do verão, aumentando o sistema radicular. Isso é fundamental. Só que a gente não pode esquecer, achar que o azospirilo vai fazer milagre. Não, agora a pergunta é inversa para você. Como é que está o sistema de rotação de culturas? Está caprichando nele? Esse sim faz diferença. Então, são passos, né, que você tem que dar ao longo do tempo que vão fazer com que tu melhore essa tua dinâmica do solo, compactação e outras coisas mais. Então, essa é uma pergunta que eu achei muito boa, né, que interligou 2 áreas, Stefanella. Interligou a área de inverno e interligou a área de verão com os dois, com o azospirilo. E eu vou complementar ainda, e alguém pode perguntar assim, olha, de repente, esse azospirilo que eu coloquei no inverno, ele sobra para o verão? Não, isso não acontece. Esquece que ele tem uma capacidade bastante limitada de sobrevivência nesse solo. Agora o senhor falou em sobrevivência, em vida. O pessoal perguntou aqui, vamos até puxar quem perguntou. O Imar, ele perguntou sobre os inoculantes de vida longa. Esses produtos são eficazes, eles são eficientes no que eles se propõem a fazer? Vamos ver quantos dos meus alunos estão na live aí, Stefanella. Vamos ver. Essa pergunta foi feita no desafio que eu fiz para eles aí. Vou pedir para os meus alunos fazer um certinho aí, que estão na live. Bom, não me deixem na mão, né, gurizada, porque senão a coisa fica feia, né? Mas assim, nós fizemos um experimento. Qual é que é o grande problema? O grande problema é tu inocular hoje, fazer a tua inoculação, e ter que em até 24 horas semear. E às vezes tu pega uma batelada enorme de semente, faz a inoculação, e tu não tem gente para inocular, e uma outra turma, outra equipe para fazer a inoculação, para fazer a semeadura. São processos que ocupam pessoas, e né, essa questão está bastante ligada aí, e a gente tem que fazer o seguinte:
Uma das opções, olha aí meus alunos, ó, Giovanni está aí, não me deixou sozinho, Patrick, é isso aí. O Gabriel Roth também não me deixou sozinho. Então, o que acontece? Jéssica, isso certinho, é importante. O que acontece? Quando tu tem um inoculante que garante maior sobrevivência, vamos supor que isso aqui seja uma semente de soja, e esse inoculante esteja aqui em volta com bactérias vivas, e você semeia isso aqui, ou você deixa no galpão guardado por mais tempo, isso garante que tu consiga te organizar melhor na fazenda. Isso é fundamental, isso é um achado enorme, que o pessoal diz assim, inoculante de longa vida. Agora vamos imaginar, aqui a semente de soja e aqui o inoculante. Por 70 dias, será que isso é possível? Por 50 dias é possível? Então era uma pergunta que nós tínhamos. E o que a gente fez? A gente testou esses diferentes dias e a gente conseguiu achar 7 dias. Por até 7 dias, nos nossos experimentos, nós conseguimos fazer com que a produtividade fosse a mesma, bem similar assim do que semear no dia ou até 7 dias. Claro que aqui na volta, semente de soja, esse inoculante aqui faz com que ela esteja vivo aqui, né, para que a semeadura seja bem realizada, né? Uhum. Professor, ali, ó, o Ricardo fez uma pergunta que é interessante agora ali, sobre o 3-1 que o senhor falou, de Brad para azospirina. Ele está perguntando que quem faz 1-1 não vai ficar tão eficiente assim, então. Estou tentando pensar numa analogia aqui bem específica, né? Porque as bactérias no solo, a gente acha que tudo é lindo, né? Mas na verdade não. Não é tudo lindo. O ambiente ele é voraz e cada uma dessas bactérias elas querem sobreviver e multiplicar. Isso é bem claro. Então, quando elas estão no solo, a taxa de multiplicação e a taxa de sobrevivência do Brad Rhizobio, ela é menor do que a do azospirina. Então, se a gente equilibra essa balança, colocando 3-1, a gente deixa eles em condições mais adequadas de sobrevivência e crescimento. Então, o azospirilo tem um crescimento mais rápido, multiplicação mais rápida que o azospirilo. O azospirilo tem mais rápido do que o Brad Rhizobio, e isso faz com que a gente possa fazer essa equidade, assim, tentar equilibrar essa balança para nós ter três doses de Brad Rhizobio e uma de azospirilo. Isso é uma coisa que as pessoas não falam, em geral. Deveríamos falar isso mais para tornar mais eficiente. Eu estou vendo aqui a pergunta dele agora. Sim, para tornar mais eficiente esse processo de inoculação, fixação biológica e desenvolvimento radicular. Bem isso aí. Perfeito. Lembrando aí, turma, que a gente tem que chegar a 50 compartilhamentos, pelo menos, para a gente poder sortear um caderno igual aquele ali que está aqui atrás de mim, um mousepad do Mais Soja e mais o curso 10S do professor. Vamos para mais uma. Ainda, Stefanello. Estamos em 39, professor. Estamos em 39. Tá devagar. Vamos compartilhar aí, porque sabe o que é esse negócio do compartilhamento? Isso é uma coisa boa, porque a agricultura tu não vive sozinho. A informação, ela não é tua. A informação passa por ti e você consegue disponibilizar ela de uma forma para uma pessoa. Eu estou disponibilizando para vocês que estão me assistindo aí, de forma que vocês possam ter um entendimento. Outras pessoas podem até falar a mesma coisa ou semelhante, vão ter um entendimento um pouquinho diferente. Então, quanto mais a gente compartilhar a informação, mais a agricultura se fortalece. A gente precisa muito que a agricultura se fortaleça, porque ela é forte, mas a gente não pode perder terreno, perder mercado, para o pessoal da cidade ficar jogando pedra na gente, dizendo que tem que tirar um agrotóxico, que isso aqui não serve, que aquela outra coisa não sei o quê. Não, a gente tem que se unir, e eu acho que é uma das formas para mostrar a nossa cara, para isso
percorrer, porque eu tenho certeza que a maior parte dessa turma aí, Stefanella, ela não tem só agrônomo, só o pessoal que lida no campo, como amigos no Facebook ou em outros lugares. Tem um monte de gente para eles verem assim, não, a inoculação é algo sustentável, completamente sustentável. O pessoal não diz assim que quer sustentabilidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inoculação é isso aí, é tudo isso aí. Então, aproveite e vamos compartilhar aí que isso faz chegar aos ouvidos do pessoal da cidade que acham que leite vem de caixinha, e que soja é só lá na garrafinha de óleo de soja, né? Faz chegar para eles que nós estamos fazendo certo e para com essas bobagens de fake news, essas tretas todas aí, né? E é para isso que a gente está aqui, para tentar levar essa informação, mostrar para esse pessoal, tentar abrir a cabeça desse pessoal que a agricultura não é o vilão do Brasil, muito pelo contrário, né? Isso aí. Então, vamos para a segunda live do senhor. Então, vamos compartilhar aí, turma. Compartilhar a informação quem precisa e com quem tem que saber o que a gente está fazendo. Na nossa segunda live lá, professor, o Matheus Camilo, ele perguntou se a inoculação de suco com o solo em baixa umidade ele vai comprometer a viabilidade das bactérias. Isso era algo que nós tínhamos sempre vamos dizer, na antiguidade, década de 80, 90, cara, tinha até recomendação de realizar a semeadura no pó. Nossa Senhora, isso é o maior crime que pode existir, fazer a semeadura no pó. Porque a semente de soja, ela precisa, exatamente como esse copo aqui, 50%, se ela tem uma massa, um peso, ela precisa 50% dessa massa, ela precisa absorver água. Imagina uma semente que tem um conteúdo de água que ela consegue sobreviver um pouquinho. Se tu semeia no pó, exatamente aquilo que o pessoal quer, esperando a chuva, desde que nós começamos as lives, eu sempre fiz uma pergunta aqui para o pessoal, sempre fiz uma pergunta que o pessoal disse assim, como é que tá a chuva aí? O pessoal disse, negou, choveu pouco. Hoje é a primeira vez que o pessoal está dizendo assim, graças a Deus choveu. Nós temos um grande problema de acertar nos prognósticos, essa palavra do Cleo Kuhn, né, nos prognósticos climáticos, porque nós estamos num país tropical, uma região subtropical que tem uma variação muito grande, e a gente tem que entender que isso realmente é difícil. Agora, semear no pó é jogar na loteria, porque às vezes tu pode acertar, mas a grande maioria das vezes você erra, e esse erro te custa a sobrevivência dessas bactérias. Se eu estou dizendo para vocês que pequenas variações de pH no suco de semeadura matam um monte de bactérias, se eu estou dizendo para vocês que temperatura que saiu de 30 graus e foi para 35, 40, matou um monte de bactérias, aquele solo que fica ali a 5 centímetros vai estar matando um horror de bactérias. Então, nós temos uma perda significativa quando a gente faz esse tipo de coisa. Uma morte muito grande de bactérias. E não adianta tu dizer assim, eu estou semeando no pó, mas eu estou fazendo aplicação no suco, porque eu estou colocando 50 litros por hectare de calda. Isso também é insuficiente, gente, né? Porque ali aquela condição ali é árida, a condição é violentíssima, né? E a bactéria ela vai desidratar. Nós temos que ter um solo melhor. Com isso, obviamente, a nossa janela de cultivo ela estreita, ela fica menor. E para nós conseguir dentro da janela de cultivo acertar, a gente ainda tem que cuidar da velocidade da semeadura. Eu vi que o Luan estava ali, o Burg está ali, trabalham com isso, né? Velocidade de semeadura. Tem que cuidar com velocidade de semeadura. Tem que estar com as máquinas prontas para realizar a semeadura e não dá para ser na correria. Então, a inoculação, eu vi alguém perguntar assim, qual é o principal? Eu estou com um olho aqui na câmera e o outro estou vendo o pessoal comentar aqui, o que dá para encaixar, eu vou encaixando. Qual é que é o principal problema? O principal problema é nós nos treinarmos e pensarmos que é possível fazer uma semeadura de qualidade. Então, e isso é possível fazer uma semeadura de qualidade, é possível fazer uma inoculação de qualidade, é possível fazer isso. Então, tem que se programar, tem que se organizar para isso. É lógico,
Se fosse fácil, todo mundo produziria 200 sacos por hectare, mas não é fácil, né? Nós temos que, aos poucos, nos organizando para conseguir passar esses degraus que eu coloquei para vocês. Então, para acertar em cheio, acertar nesse alvo aí que a Arícia colocou, que o Matheus colocou, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que conhecer o produto, nós vamos ter que fazer as atividades adequadamente, pensar, né, ser assertivo nas nossas ações, né, e cuidar nos mínimos detalhes, porque nós estamos trabalhando com alguém vivo que, se você colocar nesse solo árido, como tu perguntaste, Stefanello, vai morrer. Não tem jeito, a quantidade vai morrer. Eu tenho uma foto que eu mostro na aula, que um solo arenoso, que a gente mensurou essa temperatura, chegou à superfície do solo a 53 graus. Eu fico pensando, que tipo de bactéria pode sobreviver ali debaixo, né, que seja benéfica, seja simbionte? É difícil, né? Isso é muito difícil. Então, palha é fundamental, umidade do solo é fundamental, um bom sistema de uma semeadora, um bom sistema de semeadura é fundamental. Então, essas coisas a gente tem que organizar aí de forma sistêmica e muito bem ponderada para dar certo. Não dá para fazer na correria. Os agricultores, eles já estão se tornando muito profissionais. Eu te falo isso, Stefanello, porque as perguntas que estão vindo, elas não são perguntas do cara de primeira viagem, não. Elas são perguntas que são inteligentes, são perguntas que são trabalhadas, que o pessoal já vivenciou alguma coisa, então eu estou gostando disso aí, né? Então, essa resposta que eu tenho aí, nunca semear no pó, né? Porque elas vão morrer numa quantidade bastante grande. Bom, o senhor falou agora em morte de bactérias. O pessoal sempre pergunta muito, e tem várias perguntas lá na nossa lista, sobre o tratamento de semente com fungicida e inseticida. Qual é o problema de mortalidade dessas bactérias se a gente for fazer esse tratamento junto com a inoculação? Olha só, o grande problema disso é que nós estamos trabalhando com alguém biológico e alguém químico. Esse químico, ele tem sais, ele é tóxico para essas bactérias. Então, vejam, para nós acertar nesse alvo, nós temos duas formas. Vou pegar aqui, por exemplo, a minha brincadeira da minha semente aqui, tá? Essa sementezinha aqui de soja. E ela está revestida por um tratamento de semente aqui. E esse tratamento de semente, ele está ali, está seco. E se eu colocar essa bactéria aqui, que é na minha mão, na sequência sobre ela, e ele estava seco, não vai ocorrer um mínimo de interação entre as bactérias e o tratamento de semente, né? Agora, se eu misturar os dois juntos, eu vou proporcionar com que aquelas bactérias sejam tocadas, sejam envolvidas pelo teu tratamento de semente. E aí a mortalidade vai ser muito grande. Então, tem que dar 2 tombos na semente, no caso daqueles tratamentos de semente que são com aquelas tratadores de semente, né, convencionais ali, né, tem que dar 2 tombos. Tem que ter cuidado na escolha da máquina, porque se ela tem um helicoidal de ferro ali é problema, tem alguns ainda que tem que ser um helicoidal aí, tem um helicoidal que são de resina ou de plástico, ou até tipo umas escovinhas, que é bem legal ali, né? Então essas coisas têm que ser muito bem cuidadas. Ou também tem aqueles outras máquinas, né, que fazem a inoculação por pulverização na semente e aí depois cai direto na caixa de semeadura. Aquelas ali também passam a ser interessantes, né, porque minimiza o tempo de contato entre o inoculante e a semente. Então isso aí não é fácil de fazer, não, mas a gente já tem saídas para esse problema de colocar junto, né? É a mesma coisa que misturar. Vamos misturar ovelhas
Agora, peguei uma analogia aqui. Vamos misturar ovelhas e lobos. O que vai acontecer? As ovelhas são inoculantes e os lobos são os tratamentos de semente que estão ali para comer as doenças, né, os esporos. Se tu não colocar uma cerca, que é a umidade, né, no momento de secagem, ou um uso protetor, uma vai destruir as outras, vai consumir com as outras. Então, essa é a ideia que a gente tem sobre isso. E todos os experimentos, a gente faz uma parte no campo e uma parte no laboratório para ver essa questão de sobrevivência de bactérias e influência do TS, né, do TS na inoculação. Todos, 100% dos experimentos me dizem que eu não posso fazer esse tipo de coisa, né, que é complicado. Na mesma linha, professor, cobalto e molibdênio. Cobalto e molibdênio, olha, vamos colocar assim, eles têm que sair dessa zona de perfumaria. Eles não são mais perfumaria. Eles são essenciais. Pergunta da minha prova, hein? Essa foi da minha prova que eu fiz testezinho aí para gurizada. Eles são essenciais, sabe? Eles são essenciais. Por quê? Porque o cobalto, ele vai atuar lá na leghemoglobina, que vai colocar elétrons, disponibilizar elétrons para aquele ciclo lá, para gastar o ATP, né? Para transformar o ATP no ADP, gerar energia e colocar nitrogênio para dentro. E o molibdênio vai agir na nitrato redutase. Então, vai ser fundamental. Se você tem algumas opções nesse teu sistema. Poxa, tu pode colocar o cobalto e molibdênio por pulverização sobre as folhas, né, dentro do teu sistema. Podemos fazer isso sem problema nenhum nas folhas. Mas esse cobalto e molibdênio seria legal que ele chegasse até a semente. Tem gente que faz na semente e via foliar, em V3. Tem gente que faz só na semente, que é bem importante. Tem gente que faz nos dois, ou só em foliar, mas nós temos que fazer. Então, se vocês quiserem saber as doses, vocês procurem as doses que estão no vídeo anterior, que esses números eu não sei de cabeça, e outra, essas doses também, elas são variáveis em função do produto vendido, produto comercial, tá? Mas tem que ter, é essencial, é o combustível, porque são os elétrons, né, que vai entrar lá no ciclo, que vai colocar o nitrogênio para dentro. Então, isso é fundamental, agindo na leghemoglobina, palavrinha enjoada, e agindo também na nitrogenase, que é uma outra enzima ali importante. Então, eles têm que ter isso, quanto mais a gente tiver, melhor. E a quantidade é tão pequena que a gente pode pensar em que isso faz diferença. Tem alguns estudos, algumas pesquisas, as primeiras pesquisas que fizeram com isso, eles apontaram aumentos de produtividade em solos de cerrado até 18%, porque são solos que não têm absolutamente nada, ou uma quantidade muito limitante, que é muito limitante de cobalto e molibdênio, que quando você aplicou, isso deu um estouro de produtividade, né? Aumentou mesmo, e esses fazem a diferença. Tranquilo, é isso aí. E, professor, passamos dos 50. Vou ter que dar o caderno agora. Passamos dos 50? Passamos, estamos nos 59. Eu acho que eu vou pedir 100 e vou dar 2 cadernos. O que o senhor acha? Mas é o justo, né, tio? Vou pedir 100 para a turma aí, ó. Não, e dá 2 cadernos, porque assim, ó, com 50, não sei se tu passa da agronomia, viu, Xan? Com 100 tu passa, com 50 dá. Eu acho que eu vou pedir 100 e dar 2. Já tá um, já tá garantido. Tá garantido um. Se nós chegar assim, a gente tem 2. Aí o senhor vai pensando junto comigo como é que nós vamos sortear esse troço aí. Nós vamos sortear. Nós vamos sortear, então, dentre aqueles que colocarem o alvo e o dardo ali nos comentários. Eu acho que entre esses caras, por quê? Porque esses caras, eles estão aqui, estão aprendendo numa terça-noite chuvosa, né? Não sei com quem que a gente está batendo a live aí, desses cantores de
de sertanejo, mas a gente está batendo eles aí, né? De alguma forma a gente está batendo. E isso é muito importante, porque a gente está construindo o nosso conhecimento dia a dia. Isso é fundamental, Stefanello, porque se tu não aprender todos os dias alguma coisa, praticamente tu perdeu o teu dia. Tu tem que aprender alguma coisa todos os dias e tu tem que ajudar alguém todos os dias. Tu não precisa demonstrar que tu está ajudando alguém, isso pode ser para ti, pode ser algo pessoal, mas nesses tempos de pandemia nós temos que ajudar alguém e nós temos que aprender alguma coisa, e aí nós vamos ser melhores como pessoas, né? Então, agora eu estou vendo aqui que o pessoal, quem está colocando como é que é o nome? Só enlouqueceu agora no alvo. Colocou no alvo ali, porque eles estão focados. Significa que aquele alvo, tu diz assim, eu estou focado no meu conhecimento, no meu aprendizado, na minha estratégia de crescimento pessoal. Isso é importante, então eu acho que isso realmente é bem legal e todo mundo tem que ter um foco na sua vida. Vamos para mais uma pergunta, né? Vamos. O senhor falou em ajudar pessoas, professor. Eu acho que a turma está vendo um QR Code aí do lado da sua carinha aí. Esse QR Code aí, pessoal, vocês baixem um aplicativo de leitura do QR Code, ou se o telefone de vocês for desses mais novos, só aponta para ali, vocês vão entrar direto na página da Fraternidade Viver Sem Fronteiras. Eles fazem uma ajuda de cestas básicas aí pelo Brasil inteiro e na África também. É a nossa forma de tentar ajudar com isso aqui. A gente é muito menor do que os cantores sertanejos, que nem o professor falou, mas a gente tenta ajudar do nosso jeito. A gente, Mais Soja, já fez essa doação aqui e a gente espera que vocês ajudem também esse pessoal. Eles querem dar 9.000 cestas básicas para quem precisa, para o pessoal que mora na rua, para quem tem uma renda um pouco mais baixa nesse momento de pandemia. Então, a nossa forma de ajudar é essa, e levando informação para vocês, levando informação para quem precisa da nossa informação. É isso que a gente consegue fazer aqui no Mais Soja, com a ajuda desses parceiros, como o professor Thomas, como o Grupo Coxilha. E agora tem muito alvo ali, professor. Meu Deus do céu. Eu quero ver, agora tem dois aí no meio. Não, eu quero... Assim... Chegar a 150, tu vai ter que terminar teu estoque aí. Mas tá louco, eu tô contando quantos cadernos eu tenho aqui. Bom, professor, o Valmar Júnior, ou Valmar, na última live, ele perguntou sobre solos arenosos em rotação com arroz, sem cobertura. Quais os cuidados fundamentais para a gente minimizar as perdas? Foi uma pergunta que foi selecionada aí por vocês, eu não sei se entra no nosso... Sim, entra sim. É bem importante, assim, ó. Nesse sistema de arroz, nós temos que entender que esses solos, eles estão, de certa forma, com uma concentração bastante grande de água dentro desse solo. Isso não é muito bom para a inoculação. Solos alagados, eles não são muito bons para a inoculação. Então, um cuidado que a gente tem que ter é fazer camalhões bem feitos, né, um pouco maiores até, porque se nós ficarmos com um ambiente... Esse ano, não. Esse ano, né, nós tivemos a aeração do solo de forma tranquila, porque não choveu quase, a gente teve que fazer irrigação suplementar. Mas se nós tivermos aí a questão de alagamentos constantes, nós vamos matar essas bactérias. Então, nós temos que ter um ambiente que ele acabe sendo tendo bastante oxigenação para a sobrevivência das bactérias aí. Então, gente, é bem importante ter essa relação e fazer o processo de inoculação, ele tem que ser muito bom, né? Ele tem que ser muito bom para dar certo, ok? Bom, tá certo. Professor, o senhor comentou na terceira live, se não me engano, o senhor comentou sobre enxofre. O Vinícius pergunta qual seria o melhor momento de adicionar esse enxofre. Assim, Vinícius, eu penso que a gente tem que trabalhar sempre no sistema. O sistema é fundamental. Esse enxofre, ele rapidamente, ele tem uma solubilização no solo e desce no perfil.
Mas se vocês quiserem fazer essa aplicação momentos antes, pode ser até junto com o cloreto de potássio, momentos antes da semeadura, fazer, para ganhar tempo, fazer a lanço, antes da semeadura, está ótimo. Ou depois, logo depois de semear e aplicar o enxofre também dá, porque ele lixivia, né, em 6 meses ele lixivia isso, e esse enxofre ele tem 50% dos solos aí do Rio Grande do Sul, 50% desses solos eles têm deficiência de enxofre. Então, lá dentro do nódulo, a concentração do enxofre é 20 vezes maior do que fora. Então, nós precisamos ter enxofre no sistema, senão não vai dar certo, né? Nós vamos ter problemas aí. Por isso que esse enxofre pode ser aplicado. Eu acho que, para ganhar questão de logística, a gente aplica antes de semear, ou semeia e aplica até sem ter plantas emergidas aí. Eu acho que a melhor forma é antes de semear, que é a melhor de todas, né? Perfeito. Vamos falar então um pouquinho mais de nutrientes. O Leandro perguntou sobre o novo inoculante que disponibiliza o fósforo. Qual é a sua ideia, a sua opinião sobre esse inoculante? Olha, isso aí nós estamos testando ele é um outro viés, são outras bactérias. Segundo a Embrapa e alguns estudos nossos também, a gente tem que ele tem sua ação, mas a gente quer saber ao certo se a ação é porque realmente ocorre a disponibilização do fósforo no sistema, ou se essas bactérias aumentam o sistema radicular, e com o aumento desse sistema radicular, aumenta o número de bocas, aumentando o número de bocas de raízes, né, ocorre uma maior absorção de nutrientes. Então, essas questões são bastante importantes. Nós estamos aqui com 2 experimentos nesse momento, um experimento em Barra do Quaraí, com o SLED lá, e um experimento com a Rosana, que está nos acompanhando, e para verificar exatamente isso, né, qual é a relação dessas bactérias com essa disponibilização de fósforo. O fósforo vai ser uma moeda de troca gigantesca. Estava falando agora com o pessoal das empresas, nós não temos mais cotação de adubo. Se eu quero comprar adubo, vai comprar pelo quê? Vai comprar uma carga e vai pagar o dólar do dia, porque esse dólar está enlouquecido, né? Não para mais. Então, a gente não tem cotação. E o fósforo, as nossas reservas que nós temos de fósforo aí, elas estão se exaurindo, né? Marrocos e assim por diante, não tá acabando, esse negócio vai acabar. E aí nós vamos ter que buscar opções. Dentre essas opções, ainda a rotação de culturas é fundamental para fazer com que alguns ácidos estejam no solo e auxiliem no processo de liberação desse fósforo que está absorvido. Então, a gente tem que trabalhar o processo de rotação, que faz parte de tudo, não existe um milagre, assim, que uma bactéria venha e resolva o problema. Não, a gente precisa ter um bom entendimento que as coisas são de passo a passo, né? Então, é essa a ideia. Bom, o senhor falou antes do cobalto molibdênio, a turma está perguntando agora, e tem pergunta também das outras slides, se fazer essa cobalto molibdênio junto com o azospirilo, a gente tem alguma resposta negativa? Pode ser feito, não é para dar mais um tombo, né? Porque senão aí tu vai ter problemas. Uma coisa que eu gostaria de fazer, até vou fazer essa semana, ver a questão do pH que fica nessa solução, mas é feito sem problema nenhum. Em geral, não existe esse problema intrínseco, né? Não tem problema. Bueno, professor, eu acho que a gente conseguiu boa parte daquelas nossas perguntas ali. Eu acho que se o pessoal quiser fazer novas perguntas aqui agora pro senhor, pode passar aqui para a gente poder fazer mais uns 5, 6 minutinhos.
para essa turma chegar nos nossos 100 compartilhamentos, que a gente está com 68. 68, só isso? Puxa vida, né? Eu vou dar uma olhada aqui. O Márcio está me perguntando sobre o mercado da soja. Aí, se eu tivesse essa informação do mercado da soja, rapaz do céu, acho que eu ia parar de fazer live, pegar e botar meus 2 sacos de soja à venda aí e viver de rendimento. Eu acho que isso é uma informação que poucos têm e quem sabe não conta, e eu acho que ninguém tem ao certo, porque os melhores especialistas de vez em quando dão as patinadas e quebram um monte de cooperativa, infelizmente, né? Bom, aqui o Luiz Antônio Rocha Barcelos perguntou na integração lavoura-pecuária, né? Dependendo da lotação de animais, o efeito residual do esterco da urina pode interferir na fixação biológica? Não, acho que não. Acho que essa quantidade ainda não interfere, não, né? Só se for num piquete, que ficar um piquete, o gado ali confinado e ter lá centímetros de esterco, né, e urina. Mas, assim, no ambiente solto, não. Até porque isso tem lixiviação, tem uma situação diferencial aí, e aí tu tem aí uma relação bem complexa, né, e aos poucos ocorre a decomposição, ciclagem disso. Eu acho que não é o caso nesse momento. Vamos ver o que... Vamos ver aqui. Tem só alvo aqui, cara. Quero ver tu rebolar agora com esse negócio. Não, eu vou fazer assim, ó. Vou fechar meu olho, vou chegar numa aba aqui com um monte de alvo e vou pedir um número para o senhor. E aí o senhor vai me dizer o número e nós vamos escolher a pessoa aqui. Já que a gente não chegou no 100. Tá, pode ser. Você quer fazer agora ou quer... Não, aqui, eu tenho mais uma perguntinha aqui. Vamos ver aqui. Acidificação da risosfera foi uma das perguntas lá de uma das lives do senhor. Devido à assimilação do ente pelas... Isso. Essa quantidade... Tá falando? Eu falo. Essa quantidade de nitrogênio, de 2 a 5 pontos que é colocado, isso aí tem alguns livros clássicos que estão indicando que existe uma liberação, uma acidificação dessa risosfera que faz com que necessite aí em torno de 300 a 400 quilos de calcário no leito suco de semeadura para equilibrar novamente esse pH do local. E isso aí é fundamental. Na segunda live eu mostrei dados da Jéssica Steca que mostram que nós temos até entre 8% e 18% de aumento de produtividade só em função de um pH distinto pela sobrevivência das bactérias. Então, isso é muito importante, né? Isso faz com que a bactéria acima de 6,5, que é o ambiente melhor para ela sobreviver e ela conseguir desempenhar suas funções aí, né? Então, acho que esse é um ponto-chave. E o problema, Stefanella, é assim, que a gente, se a coisa é barata, tu acha que não funciona. Então, o calcário é barato, a análise de solo é barato, o azospirilo, o bradyrhizobio são baratos, essa turma é tudo da barateza, né? E aí o pessoal acha que não funciona. E aí vão lá e compram um produto milagroso feito por um expert, não sei do que, e aplicam a rodo e também não funciona. Não, essas coisas funcionam sim. O calcário funciona, o azospirilo, o bradyrhizobio, isso é certeza que funciona quando bem feito. Depende das pessoas fazerem isso, né? Então a gente tem que parar com essa ideia que o barato não funciona, porque ele funciona sim, ele te dá um aporte de produtividade e uma garantia de absorção de nitrogênio que nem a adubação nitrogenada consegue fazer. Vamos olhar uma outra pergunta aqui. Alguém perguntou uma coisa bem interessante que não tinha perguntado outra vez, né? Como a gente identificar os nódulos viáveis, assim. Eles, na hora que você parte eles no meio, eles têm uma coloração rosa puxada vermelhozinho, assim, mais sangue, né?
É tipo esse negocinho que está escrito live aqui, 59 minutos, tá bem fortezinho. No momento que vai para R5.3, 5.5 e assim por diante, ele começa a se tornar verde. Significa que a efetividade dele já diminui aí, né? Então, essa é uma característica legal de se ver. A importância disso é bem em solos de várzea, de repente, né? Porque alaga e tira, alaga e tira. Se tu vai olhar isso mais a fundo, daqui a pouco tem um monte de nódulo, mas não estão viáveis. Opa, isso não é legal. Ou esses nódulos morreram por algum estresse muito grande, que aplicou talvez um herbicida, né? E aí é bem importante que a gente, claro, vai tirar a planta, vai olhar, vai examinar isso, porque tu precisa de nódulos e nódulos viáveis para a gente fixar esse nitrogênio, né? Se eu quer achar mais um aí, professor, a gente pode terminar em 1h em ponto. Então, quero mandar um abraço aí para todo mundo, né? Muita gente. Depois eu vou dar uma curtida aqui em cada uma desses comentários de vocês. Agradeço mesmo para vocês, a fidelidade de vocês, porque é um tema que a gente trabalha exaustivamente, pensa exaustivamente, não interessa o horário do dia, da noite, a gente está pensando nisso aí, porque realmente é algo que vai mudar, tem de mudar drasticamente, porque nós estamos entrando numa era da sustentabilidade, e essa sustentabilidade passa pelo bolso de vocês, que é a econômica, que eu trabalho muito, mas a ambiental e a social também fazem parte disso, né? E eu agradeço de coração aí cada um de vocês que fizeram a brincadeira de botar o alvo, e pensem, vocês têm que ter um foco na vida. Olha, o meu foco é acertar esse negócio da inoculação para não ficar mais tentando arrumar desculpa, né? Então, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um ponto de partida e eu quero chegar num ponto de chegada, e isso é fundamental. E colocar o alvinho, colocar ali meus alunos que estão presentes aí, né? Significa que a gente está crescendo pouco a pouco e está expandindo esse conhecimento, né? Valeu. E eu vou lembrar que na próxima terça-feira nós vamos falar sobre trigo, Stefanel, porque o trigo ele também tem uma associação com o azospirilo. Só que é um pouquinho diferente. Essa associação com o azospirilo, vou adiantar um pouco, ele às vezes ele funciona e às vezes não. E tem algumas condições bem específicas para que ele funcione. E isso me dá, em média, quando funciona, entre 350 e 500 quilos de trigo a mais. Trigo, grão, na hora da venda, eu acho que o preço está bom agora do trigo, não dá para se queixar, né? E o pH, pelo menos 2 pontos de pH a mais. Então, em vez de estar colhendo trigo com 76, eu vou ter 78 e vou pegar um tipo, olha que bacana, né? Então, semana que vem, 20 horas, né? A gente vai estar aqui falando sobre trigo, que é uma cultura maravilhosa, e todo mundo está falando que vai crescer a área, e essa área ela tem que entrar com inoculante de qualquer jeito, porque ela vai garantir algumas coisas muito importantes para a gente. Obrigado, Stefanel, obrigado, pessoal do Mais Soja, obrigado a todos aí que estiveram me ouvindo até agora. Peraí, professor, tem que dizer um número aí para nós agora. Deu uma coisa. Eu parei numa aqui, ó, que tem 7 alvinhos na minha tela. Deu 1 a 7. 5. 5, vamos lá. Andrei Pedrotti. Esse aí, meu aluno da agronomia. Andrei Pedrotti. A nossa turma vai entrar em contato com ele para a gente pegar o endereço dele certinho, fazer o login dele lá na nossa plataforma de curso. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que está aqui conosco hoje, vai para terça-feira que vem, a gente vai ter essa live importante que o professor acabou de comentar para a gente, falar sobre trigo, inoculação em trigo. Depois acho que vai ter outra sessão de tira dúvidas, né, professor? Na outra terça-feira. Sim, nós vamos fazer trigo, sessão de tira dúvidas, e aí depois milho, sessão de tira dúvidas, e aí nós vamos ter uma sobre plantabilidade também.
esse aí, não sei se vamos fazer no meio, vamos organizar isso, tá? Mas aí a gente já tem pelo menos mais 5 lives na nossa terça-feira, além da nossa super quarta, que também vai na sequência aqui, e o professor Thomas já está escalado para uma delas aqui conosco. Então, turma, muito obrigado para quem assistiu a gente até agora, para quem comentou, para quem compartilhou, para quem curtiu. Para a gente é muito importante vocês estarem aqui, porque a nossa ideia sempre foi passar informação que esses caras aqui têm, que esses caras fazem dentro da universidade, para vocês aí na ponta, para quem precisa de fato saber. Se a gente conseguir aumentar 0,5% da produtividade de vocês, 0,01% com a nossa informação, com a nossa comunicação, com o nosso conhecimento, seja pelo site, seja pelo Facebook, seja pelos nossos cursos, a gente está maravilhado com isso. Então, muito obrigado por estarem aqui conosco às 9 horas em ponto agora, 9 horas de uma terça-feira chuvosa aqui no sul, eu não sei como é que está lá para cima, graças a Deus choveu. Então, muito obrigado mesmo, e professor Thomas, é sempre um prazer estar com o senhor, mesmo que seja à distância, assim. Tá bom, turma? Muito obrigado pelo carinho e até a próxima.